Graça e paz, irmãos. Graça e paz, os irmãos que nos acompanham pela live. Deus esteja nos alcançando, né? Nosso culto. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, versículos 13 e 14. Amém? Então, no livro de Êxodo, capítulo 7, verso 13 e 14, diz o seguinte: Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Amém? Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Venha sobre nós, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos movendo, ó Pai, seja nos conduzindo, Senhor, a cada dia. Que os nossos corações, ó Deus, possam estar quebrantados diante do Senhor, Pai, para cada dia estar prontos a ouvir e obedecer a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem. Talvez o irmão vai perceber, né? Quarta-feira passada e hoje, tudo assim de personagens assim, que não são tão, digamos assim, nada santos, né? Que não são bons exemplos, mas justamente talvez esses, né? Que não é um bom exemplo, a gente olhar e aprender, fazer o contrário do que eles faziam, aprender com eles. É muito inteligente da nossa parte quando nós olhamos os erros da história em si, das pessoas à nossa volta e evitamos esses erros. Às vezes com um acerto, você acha tão bom o acerto, mas esquece. Mas quando você olha algo que está errado, talvez mexe mais com você. Então a Bíblia, né, relata que o coração de Faraó era contra o povo de Deus. Faraó, um rei perverso, mau, né, que não gostava, né, e não adorava a Deus e nem o seu povo. E a história bíblica diz que escravizou o povo de Israel e subjugou eles ali por uns 400 anos. E na época de Moisés, lógico que não era outro rei, que na época que Israel foi para lá, era um rei que ainda gostava de José e do seu povo, mas levantou outro rei mau, esse faraó, nos dias de Moisés, que não gostava do povo de Deus. Então o exemplo da maldade do coração de Faraó serve para nos alertar, né, para nos dar um aviso quanto à necessidade de nós cuidarmos, né, dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, ou seja, do nosso coração. É o momento de a gente avaliar, né, como tem o tema aí, né, como está seu coração. Talvez seja o momento de olhar para o seu coração. Talvez não só da parte física, né, na saúde, né, o risco aí de um infarto aí vai, né, mas quando a gente fala das emoções, sabemos que não é no coração, né, lá no cérebro, né, mas lá no coração, as emoções e tudo reflete, tem a ver sim com o coração, quando você está agoniado, está assim, dói no coração, talvez venha disso, né, daquele aperto, né, dói lá as emoções. Então, cuidado, cuide do seu coração, pense como você está vivendo, não deixe seu coração endurecer, como o de Faraó. Da mesma forma, né, que Faraó não conseguia perceber a situação, né, que ele estava, da dureza do seu coração, da sua maldade, né, porque talvez a gente olhando assim, vê as pessoas a sua maldade, tantos líderes, não só Faraó, mas para ele estava normal, né, ele estava achando que estava tranquilo, né, a situação dele estava tranquila, e muitas vezes nós também não vemos o que nós estamos fazendo de errado e precisamos de ajuda. Talvez você ache que está tranquilo, né? Você está vivendo sua vida, está linda, maravilhosa, né? Você está aí quase ordenando que Deus mate alguém, né?
e você acha que está tranquilo, seu coração está bom, meu coração está bonzinho, né? Está tranquilo, não desejo mal para ninguém, né? Não desejei que ninguém morra ainda, e aí vai, mas cuidado, né? O coração pode se perder e nós precisamos de ajuda. Então vamos refletir, né, sobre essa situação do coração de Faraó e aprender para as nossas vidas. Não adianta também só olhar para a dureza do coração, para a maldade do coração de Faraó e nós não aprendermos nada, né? Não aplicarmos isso à nossa vida, não avaliar como que está o nosso coração. Toda reflexão que nós fazemos, todos os sermões que nós tiramos da Bíblia deve ser aplicado à nossa própria vida. Quer seja ela boa, né, nós copiarmos o exemplo, ou de ruim, né, para a gente justamente fazer o contrário. E essa é uma das formas de nós aprendermos com a dureza do coração de Faraó. Então, o primeiro ponto aí, o coração duro, né? Todo mundo conhece o coração, né? Pelo menos de figura, ou já pegou no coração, não de gente, né? Graças a Deus nunca peguei, né? A Carol já, né? Acho que talvez seja só a Carol, né? Mas de porco e tal, que é mais semelha, né? Segundo a ciência aí, talvez do porco que semelha, né? Ah? De frango, né? Você come, né? Não, mas de frango é pequenininho, né? Aí, assim, aí o Leandro faz a gente lembrar das coisas, né? Quando a gente era pequeno, aí aquela escultura da roça, né? Falar que se a gente comesse coração de galinha, ficava com medo, né? Cada besteira a gente acreditava ainda. Talvez isso eu desenvolvi e não como, né? Mas são besteiras, né? Mas não tem nada a ver, né? Então, mas aí, repetindo o versículo 13 do capítulo 7, né? No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Faraó, toda vez que Moisés e Arão iam lá, falava para eles, deixa o povo ir, o povo de Deus, o povo de Israel, e ele até concordava de momento, mas quando a coisa aliviava, ele voltava atrás. Não deixava, e Deus falava, coração de Faraó, vou endurecer, coração de Faraó. Mas será que é realmente Deus que endureceu o coração de Faraó? O Cristiano um dia falou que sim, né? Eu também já pensei assim, né? Os exemplos que quando nós não estudamos, não vemos a coisa por um todo, como Balaão, né? Quarta-feira passada, hoje, nesse sermão de hoje, quando a gente fala que Deus endurece o coração de Faraó, mas não. Faraó já tinha um coração duro, coração mau. Deus só estava escancarando a maldade do coração de Faraó. Já tinha o coração duro por si só, como nós. Senão daqui a pouco, nos meus pecados, nos meus defeitos, eu vou começar a colocar a culpa em Deus. Não, mas isso é culpa de Deus, né? Tem uns mais corajosos que têm coragem de falar, né? E outros de forma indireta, nas entrelinhas, né? Como gosta de citar o pastor João, acusa Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, ou às vezes nem que Deus endurece o coração, mas começa a culpar Deus que Deus não reverte a situação. Quando é responsabilidade e condição nossa de fazê-lo. Lógico, né, que tem coisa que é só Deus realmente quem faz. Que Deus que consegue fazer. Mas ter um coração capaz de amar, um coração tranquilo, nós temos essa condição. Então, na verdade, o texto esclarece que Deus revelou aí a maldade, a situação real do coração de Faraó, para mostrar quem ele realmente era. Que como os reis daquela época, e principalmente os faraós, eles se achavam, né, lá em cima, a perversidade deles às vezes não era demonstrada ou era camuflada, né? Eles não deixavam que ninguém os acusasse. E tive estudando um pouco lá, né, para a gente fazer um sermão, e Deus quis pegar e quis mostrar Faraó da sua própria crença. Porque tinha uma mitologia dentro não sei se o Cristiano, como historiador, estudou isso, mas na mitologia grega acreditava-se que o egípcio, quando morria, colocava o coração dele na balança e do outro lado colocava a pena da verdade. Se o coração dele pesasse mais do que a pena, ele era condenado. Se pesasse menos que a pena, ele era absolvido. Agora pensa, põe um coração contra uma pena, né? Só mesmo na mitologia para encarar isso, né? Isso é a lei da física, né? Não dá, né? O coração é muito mais pesado do que uma pena. Aí era o desejo de condenar as pessoas
E aí Deus quis mostrar para Faraó que ele estava longe de ser uma pessoa boa, um soberano como era reconhecido. Ele gostava de ser chamado de deuses, né? Era o próprio Deus aclamado, ele obrigava as pessoas, mas Deus falou: eu vou pegá-lo na sua própria crença, mostrar para ele a dureza do seu coração, a maldade do seu coração, para que ele possa perceber. E às vezes nós somos pegos na nossa própria crença também. Eu só creio, assim, ter uma religiosidade. Não que eu creio, quando eu creio realmente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, crucificado no meu lugar, sim, eu estou certo, estou beleza. Mas quando eu começo a ter uma crença só de religiosidade, vir à igreja só por vir, só por cumprir tabela, lógico, né? E nós falamos que, tanto quanto possível, nós devemos sim vir à igreja, o local de nós reunirmos, o local onde nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, ouvindo, está orando, tranquilo. Mas não tenha uma crença só por crença, só porque te disseram alguma coisa e você nunca nem conferiu, nem quis saber. Eu mesmo fui criado numa crença que, né, acreditava em tantas coisas, eu desvirtuava a Bíblia, tinha um ensinamento errado da Bíblia. Então nós devemos ter este cuidado, porque senão o nosso coração começa a endurecer, começa a ser escravizado por uma meia-verdade. Uma meia-verdade é pior do que a mentira, porque na nossa condição, que conhece um pouquinho, pelo menos o mínimo da Bíblia, quando vem com uma mentira escancarada, você fala: não, isso é mentira, isso aí eu não quero. Mas a meia-verdade, ela é complicada. Pega muitas pessoas e você acaba sendo escravizado por aquilo. Cuidado com as situações que chegam até você. Então, a solução então, para um coração duro, qual é? É pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos liberte da dureza do nosso coração, das maldades do nosso coração. Eu gosto muito do texto lá da Bíblia, quando Jesus Cristo diz, né? Fala lá, ensinando o povo. Foi dito por Moisés que se alguém ficar com uma mulher, parafraseando, né? Você cometeu adultério, mas só de olhar com desejo, já cometeu adultério no seu coração. Se você matar uma pessoa, é pecado. Mas se você só desejar no seu coração de matar alguém, você já pecou. Então Jesus Cristo, ao mesmo tempo que ele veio e fez o sacrifício, mas ele complicou as coisas, né? Ele elevou um pouco o nível de adoração a Deus, de busca de Deus, de ter um coração correto diante de Deus. Então, eu nunca matei ninguém, mas duvido se a maioria de nós já não desejou algum dia o mal para alguém. Talvez de matar, ou que a pessoa desse tudo errado na vida dela. Não é assim? Não já? Só o Cristiano e eu, será? O pastor também eu sei que ele já falou algumas vezes. Mas a maioria de nós comete esse pecado, de desejar o mal para as pessoas. É a hora de nós avaliarmos nosso coração. Tenho insistido já há um bom tempo. Seja honesto com você mesmo. Talvez nós não somos honestos em avaliar como que está meu coração. O que eu tenho desejado dentro dele? Então, às vezes nós colocamos uma dureza tão grande no nosso coração que nós nem percebemos. Ele está tão duro, que está parecendo um coração de ouro, né? Alguém já te falou que você tem um coração de ouro? Duro, frio e amarelo, né? Cuidado. Algum dia uma pessoa falou: você tem um coração de ouro. Eu falei: Deus me livre, estou fora. Quero um coraçãozinho de carne mesmo, aquele que sangra, aquele que dói, aquele que Deus trabalha nele, aquele que Deus quebranta, aquele que precisa, que entende que precisa de Deus para mudá-lo. Então, somente Deus, somente com a ação do Espírito Santo neste tempo, aquele que habita dentro de nós, é capaz de mudar. Nem eu, nem você somos capazes de mudar. Lógico, né, que Deus nos dá uma capacidade de permitir, de trabalhar em nós mesmos para que o nosso coração não endureça. Mas muitas vezes vai além das nossas forças. Ou nós nos tornamos tão relaxados que acaba acontecendo que o nosso coração endureça. E aí sim é a obra do Espírito Santo para retomá-lo, para
curá-lo, para poder amolecê-lo, né? Em segundo lugar, Faraó tinha um coração obstinado. O que é obstinado? Aquela pessoa dura, inflexível, aquela irredutível, aquela que não muda. Né? Para o lado bom é aquela pessoa que persevera, mas para o lado ruim é aquele obstinado. Aquele que traça um propósito na sua mente, na sua vida e não muda. Pode estar vendo que está errado, tá todo mundo falando para ele que está errado, mas não, eu sou assim, nasci assim, eu cresci assim, vou ficar assim. Vou morrer desse jeito e não mudo. Está tão obstinado no seu caminho, a dureza do seu coração, que ele não consegue mudar. Né? E o versículo 17 deixa bem claro. O Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir, ou seja, ele insistia, né? Não queria nem saber. Né? Ele estava lá, achava que era o Senhor poderoso lá, o chefe supremo, a nação mais rica, mais poderosa da terra naquela época era o Egito. Então, para que ele queria conselho de alguém? Né? Lá do povo de Israel, os hebreus que estavam lá passando fome, tinham chegado no Egito e agora eles eram escravos e ele ia ouvir esse povo? De jeito nenhum, ele era o faraó, né? Era entre aspas, era um Deus na terra. Então eles estavam obstinados, estavam lá firmes nos seus propósitos e não, né, os reis daquela época, eles soberanos lá, eram venerados, né, eles cogitavam os pensamentos deles sem limites, né, não tinha limites para eles. Faziam do jeito que eles achavam que era correto fazer. Era obstinado. Eu faço, dá certo, dá errado, eu continuo fazendo. E aí, mais uma vez, eu alerto, cuidado. Quais são os propósitos da sua vida? Não, nós somos falhos. E a grandeza do ser humano é justamente isso, saber que erra, que ele errou, voltar atrás, pedir perdão para Deus e recomeçar de novo. Porque senão sofre demais. Toda pessoa que insiste no caminho errado, vai sofrer muito. Vai sofrer e vai sofrer muito. Costumo dizer aí, né? É muito melhor você aprender logo. Aprende, volta, pede perdão para Deus, com sinceridade, Deus perdoa. Né? O maior exemplo disso é o GPS. O GPS, acho que ele é crente. Né? Que você erra lá, saiu da rota, e rapidão, novo cálculo de rota e vai. Ele não insiste muito, né? Às vezes ele fica teimando lá, mas ele não quer que você só volte àquela rua. Né? Pega outra rua e volta lá, ele quer chegar no destino que está traçado. O nosso destino é o céu. Agora, se você está insistindo por caminhos errados, não vai dar certo. Faça um novo cálculo de rota, pede perdão para Deus e volta. E volta para Jesus Cristo, que é o caminho certo. Então, nós precisamos abrir mão, como muitas pessoas, de ser obstinada. Não aceita a correção, não muda, não reconhece seus erros. Ele persiste no que está fazendo sem mudar. Cuidado. Né? O próprio povo de Deus, ao sair do Egito, né, depois que Faraó ali, as duras penas permitiu, o povo começou a ficar obstinado. Não se arrependia de seus erros. Tanto que aquela geração mais velha, lá de 20 anos acima, saiu ali do Egito, nenhum chegou em Canaã. Nenhum chegou na terra prometida. Porque o próprio Deus falava que ele é um povo de dura serviço, um povo obstinado. E aí nós percebemos tantas pessoas que passam pela igreja, 5, 10, 20, 30 anos, continuam obstinados, seus mesmos erros. Passa ano, sai ano, está lá obstinado, a mesma coisa, não muda, fala, insiste, né? Às vezes exorta com um pouco mais de rigor, às vezes dá uma melhoradinha aqui, mas continua do mesmo jeito. E é triste, você chega lá na frente, a pessoa fala assim, eu já tenho 50 anos, não mudei, e nem vou mudar. Não existe. Não houve conversão, né, Fábio? Justamente o que o Fábio falava ali no início, a conversão é você mudar o caminho. Ou seja, a pessoa chegou lá aos 50 anos, sei lá, 80 anos, não mudou, que ninguém nasce crente, né? É Deus que vai mudar. E Deus dá a condição para que a pessoa abandone esse coração duro, se arrependa de seus erros e volta para Jesus Cristo. Então, a obstinação é um sério problema
de pessoas que não conseguem reconhecer os seus erros, conhecer os seus pecados, os seus defeitos, não reconhece que ele precisa da correção de Deus. Nós, às vezes, vimos aí pessoas crescendo desde pequeno, né? Tantas crianças obstinadas desde pequeno, não aceita a correção do pai, não aceita a correção da mãe, e cresce obstinado, daquele jeito, eu vou fazer, insiste, e não deixa ser trabalhado, não deixa ser ensinado, não deixa ser educado, não deixa ser conduzido, não deixa ser pastoreado. Quantas pessoas nós vimos dentro da igreja que não permite ser pastoreado? E o que está fazendo dentro da igreja? Não é que nós, pastores, somos donos da verdade, muito longe disso. Mas às vezes tem um pouquinho mais de experiência, às vezes está enxergando a sua vida de outra forma, mas muitas vezes você não permite ser pastoreado. Chega lá na frente, está a mesma pessoa, do mesmo jeito, sem mudar. Está obstinado, achando que sabe tudo, que conhece, não aceita a correção, a exortação. Aí quando dá tudo errado, aí vem, pastor, onde é que eu errei? Errou no dia que não deixou ser pastoreado. Justamente nesse dia. No dia que se algum dia, né, Deus te livre disso que acontecer, se você endurecer o seu coração, tornar o seu coração obstinado, não deixar ser pastoreado, vai ser o dia que você vai desviar de Deus. Pastor, mas não deixei de ir na igreja. E daí? Sabia que tem pessoas desviadas dentro da igreja? Vindo culto após culto? Existe. Incrível que existe muitas pessoas desse jeito, porque o seu coração continua obstinado, sem deixar ser pastoreado. E em terceiro lugar, Faraó tinha um coração inconstante. Aquele coração que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, agora eu aceito a correção, daqui a pouco eu já não aceito. Em Êxodo, capítulo 14, verso 5, diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Ou seja, Deus teve que trazer 10 pragas sobre o Egito, e cada vez ela ia mudando e se tornando mais severas, mais graves, mais duras, para que Deus avisasse a Faraó e ao povo do Egito quem era Deus, como eles deveriam ser. Tudo isso foi agravando para que eles pudessem libertar o povo de Israel. Até chegar ao ponto de Deus matar todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, inclusive o filho de Faraó, para que ele pudesse deixar o povo de Israel ir. E o que aconteceu? A hora que eles saíram, aí vem os fofoqueiros, né? Todo tempo teve fofoqueiro. Vem lá, ó, Faraó, o povo está indo embora, ele não vai ficar só ali, só vai até no deserto ali pertinho e sacrificar o Deus dos hebreus e vai voltar. Não, eles estão indo embora, estão fugindo. Faraó, né, com seu coração inconstante, como sempre, né, que ele orava, né, pedia para orar, porque nem orar ele não orava, né, pedia para orar quando vinha as pragas, como ele orava, ó, vai lá e ora para que saia de mim essa praga. Né? Vou deixar o povo ir. O que acontecia quando a praga ia embora? Não vai embora de jeito nenhum, né? Aí você acha que Faraó é muito errado, não é? Sim? Não é não? Faraó não era errado não, Ana? Ana concordando com o Faraó. É? Alguém acha que o Faraó estava errado? Sim. Mas quem somos nós para julgar o Faraó? Talvez o Anã ficou com medo de julgar, porque já sabia, talvez já pensou do que eu ia falar, né? Incrível que pareça, nós somos iguais a Faraó. Só não na riqueza, no poder, né? Mas no pecado somos. Porque nós estamos, quando está tudo ruim, o que nós fazemos? Corremos para os pés de Jesus Cristo, né? Ó Senhor, me sara, me cura, né? Me alivie isso, melhora a minha condição. Não é assim? Quando Deus, que é misericordioso, poderoso,
ele reverte a nossa situação, que na maioria das vezes, 99,9% das coisas que acontecem, o que nós fazemos? Esquecemos de Deus. Aí não precisa mais, não está doendo mais, né? A situação melhorou, está tranquilo. Para que eu vou precisar de Deus se agora está tudo bem, né? A praga foi embora, né? Tranquilo, vida que segue, normal, com saúde, família vai bem, o lado financeiro deu uma melhorada. Para que eu preciso de Deus? Era assim, as pragas com Faraó. O que tirava, Moisés ia lá, orava e Deus retirava as pragas, o coração mudava novamente, ou estava inconstante. Então é isso que acontece conosco também. Essa inconstância do coração de Faraó o impedia de mudar de atitude. E é isso que acontece conosco também, né? A nossa atitude não muda de vez e 100% porque nós somos inconstantes. É lógico que somos melhores que Faraó. Mas qual o principal motivo que nós somos melhores que Faraó? Isso é fácil. Que nós somos salvos, nós temos Jesus Cristo. De fato e de verdade, nós temos Jesus Cristo, nós somos salvos. Faraó não tinha. Era inimigo. Mas tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque se você perceber algum dia que o seu coração está inconstante, muito inconstante, que você está lutando contra Deus, se tornando inimigo de Deus, talvez você não pertença a Jesus Cristo. Talvez você ainda não foi salvo. Talvez seu coração ainda não foi mudado. Estou dizendo que quando somos salvos, somos transformados, deixamos de pecar? Sim, só deixamos de ser tão inconstantes. Passamos a ser um pouquinho mais firmes. Mas essa ação não é só nossa, lógico, principalmente do Espírito Santo em nós. Então Deus não se agrada de um coração inconstante, de um coração que não tem prazer nas coisas de Deus. O maior sinal de um coração inconstante é aquele que não tem prazer nas coisas de Deus. E quando eu estava fazendo o sermão, estava pensando sobre isso. Teve dias que eu não tinha prazer nas coisas de Deus. Olhava, sabia o que tinha que fazer, mas fazia no automático, não por prazer, não com alegria. E esse é o principal sintoma, a falta de prazer das coisas de Deus. É o primeiro sinal e o principal da inconstância quanto às coisas de um coração inconstante. Então não deixe seu coração ser inconstante. Permaneça firme, faça com alegria. Antigamente eu usava o exemplo dos meninos aí do videogame, né? Depois eu parei porque tinha certas mães que estavam ficando bravas comigo já, porque ficava expondo os bebês que estavam jogando demais né? Aí eles faziam, quando vocês jogam videogame, agora vocês já estão grandinhos, agora já pode falar, né? Acho que as mães agora já superou um pouco também, né? Mas vocês fazem tão bem que faz com prazer, né? Tem prazer, né? Eu brilho no olho de jogar um videogame. No celular, seja no computador, no que seja. Agora imagine você cultuando a Deus, lendo a Bíblia, orando, com aquele brilho no olho, com aquele prazer nas coisas de Deus. Por isso que nós somos inconstantes. Porque nós não temos esse prazer, essa alegria, aquele brilho no olho, aquela satisfação mesmo de fazer as coisas de Deus. Então, para Faraó, né, a condenação de Faraó estava prescrita, estava já programado por Deus, né, por suas próprias crenças, pois tinha um coração duro, obstinado e inconstante. E é onde nós devemos nos avaliarmos, senão nós caímos nessa situação, deixar o nosso coração endurecer, se tornar obstinado nessa dureza, se tornar inconstante. Hoje até quero servir a Deus, mas amanhã não. Hoje quando eu preciso eu quero, e amanhã quando eu não preciso, né, já não preciso mesmo, já não quero. Nós vamos estar atrás de um Deus curandeiro. Li um livro, já tem uns 6, 7 anos, que o autor dizia sobre isso. Muitas pessoas querem um Deus curandeiro,
Vai lá, cura ele, resolve a situação. Né? Você vai lá e às vezes a pessoa até quer pagar, né? Dá lá uma oferta, quer dar uma coisa pela aquela obra, aquela cura de Deus. Terminou, está pronto, vai embora. Mas não é assim. Isso é fruto de coração inconstante. Então essas características nos ensinam que precisamos manter o nosso coração puro, sensível, disposto a mudar diariamente, obedecendo ao Senhor. Obedece a Deus, seu coração vai mudar tantas vezes se for preciso. Ou seja, para cuidar de nosso coração, nós devemos expor as nossas maldades. Falar para Deus, isso chama confessar. Chama confessar o pecado. Então nós precisamos entregar ao Senhor. Não nos acusar todos os dias, não trabalhar com a culpa, mas com arrependimento. Porque nós conhecemos o nosso Deus, um Deus que perdoa, um Deus que muda, que transforma o nosso coração. E para encerrar, quero deixar essa pergunta. Cuide do seu coração, mas como? Como você pode cuidar do seu coração? E a resposta é muito fácil. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. E Ele vai cuidar do seu coração para você. E vai te ensinar e vai te dar condições, capacidades para que você possa cuidá-lo dele todos os dias. Sem o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, nós nos tornamos faraós com o coração duro, obstinado e inconstante. Mas com o Senhor Jesus, nós teremos um coração quebrantado, pronto para ser trabalhado a cada dia. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Deus, nos ensina cada dia, Pai, nos entregar os nossos corações ao Senhor. Pai, eu te peço que teu Espírito Santo, Deus, esteja trabalhando em nossos corações, ó Pai, pois somente o teu Espírito Santo é capaz de convencer, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Pai, de nos convencer, ó Pai, que nós necessitamos do Senhor para trabalhar em nossos corações. Pai, em nome de Jesus. Amém.